Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente conversa sobre trajetórias de vida e através dessas experiências que a gente troca com você na nossa missão pública pela Rádio e TV Câmara Bauru, a gente quer oferecer uma visão de mundo a partir, lógico, das experiências dos nossos convidados. E para isso, quiçá, você olhe um pouco o mundo ao teu redor e, se puder, com muita música. Tobias Ferreira Gomes III, obrigado por nos atender. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de partilhar um pouco da minha trajetória e das minhas perspectivas. Todos temos uma memória afetiva de infância, seja na primeira infância, antes dos 10, um pouquinho mais à frente, antes da adolescência. Às vezes é um som, às vezes é um objeto, às vezes é uma alegoria, às vezes é uma outra coisa. De bate-pronto, qual seria a sua memória afetiva? Rancho do Ouro. Rancho do Ouro, local onde minha família se reunia, onde eu lembro de ter uma convivência com os meus pais tranquila, harmoniosa, de receber os amigos deles lá. Na época nós íamos para lá os finais de semana, né, sexta-feira, ficávamos até o domingão e aproveitava muito e reuníamos amigos e família. É o mesmo rancho onde você ficou alguns anos depois, né? Exatamente. No futuro eu vinha morar com os meus pais ali por 4 anos e foi uma experiência bem diferente, da qual eu tenho, inclusive, saudades hoje em dia. É engraçado essa perspectiva, né, de estar aqui numa cidade média, né, e estar ao mesmo tempo todo dia experimentando o horizonte do lado de lá, que é bucólico mesmo, de fato, real, né? Sim, é muito diferente, né, Nelson? Porque Bauru é uma cidade grande dentro da sua região. Então, quando você sai daqui e vai para Arealva, por exemplo, para morar na zona rural, sabe, totalmente afastado da cidade. Na época era internet a rádio e lá era totalmente arborizado, então caiu um galho, você já sabia que você ia ficar sem internet. Então você acaba tendo que voltar a alternativas mais naturais de passar o tempo. Então eu ficava muito tempo andando na grama, subindo em árvore, nadando, indo ao rio, pescando, coisas que hoje estão muito fora da minha realidade, da minha rotina, mas que eu tenho um saudosismo dessa época. Na época eu não valorizava tanto, né? Criança, adolescente, você queria ir ao shopping, queria ir ao cinema com os amigos, queria ir numa festinha, mas hoje eu penso, nossa, que saudade, que saudade. Que referências você acaba tendo naturalmente ao longo dessa trajetória, desse período, desde ouvir canções em casa, músicas do tempo do rádio, né? Para quem não sabe, ele vai acabar comentando com a gente aqui que os pais estavam ligados à alegoria, que não é só simbólica a citação aqui, o tempo todo na própria formação de pais e filhos com o Tobias. Aliás, é só você lembrar Tobias Ferreira aqui no nome e da Leia que você vai chegar um pouquinho antes da nossa história. Exatamente. Mas sem antecipar. Essas referências de ouvir coisas, mexer com rádio, áudio, televisão, produção, memória, isso acabou te acompanhando desde sempre? Sem dúvida, desde tempos imemoriais. Isso veio antes de mim, né? Eu cheguei nessa situação graças ao meu pai, minha mãe, meu primo Cauê, que também ouvia muita coisa e sempre trazia pra mim, muitos grupos que eu ouço hoje, ele que me apresentou, como o Jamiroquai. Eu lembro do dia que ele me deu um CD do Jamiroquai na mão, e pra mim era Deus no céu e Michael Jackson na terra, e passou a ser Michael Jackson e Jamiroquai. E eu ouço até hoje, tanto que eu tô lá no meu centro cultural, tô produzindo fantasias, tô ouvindo Jamiroquai, não fico ouvindo só samba enredo não, até pra não saturar, né? E meu tio Celso também me influenciou muito, sabe? Eles trocavam, né, figurinhas sobre artistas, sobre canções, sobre músicas. O Cauê é um multi-instrumentista, meu tio Celso também, então eles faziam um som ao vivo lá e eu tava sempre ali pros meios, literalmente, e acabei absorvendo isso, tomando esse gosto, né? Quando você vai lá para a fase da adolescência, entrando na juventude, como todos, né, fica ali aquela encruzilhada de escutar o que eu vou continuar estudando. Né? Às vezes você vai para a prática, às vezes para continuar estudando. E você já caminhou naturalmente para a história. Por causa dessa relação já inevitável? Sim, também. Na verdade, tudo começou, além do programa e do viés do trabalho dos meus pais, através do Nota 10, que houve uma repaginação, né? Ele era um programa de desfiles
né? E aí ele ganhou novos contornos através dessa visualização da história, dos pontos turísticos das cidades da região e depois aportou em Bauru e aqui se consolidou até o fim da vida do meu pai. E teve um dia, eu me lembro assim perfeitamente daquelas poucas memórias que nós temos que são muito pontuais, que eu estava entediado em casa nas férias, morava na Falcão, na Martim Afonso 338, na Falcão, antes de o endereço anterior ao do rancho. E eu pedi para minha mãe para ir à banca de revista. Ela me deu um dinheiro, fui à banca de revista. Era o único lugar que eu podia ir porque ficava na mesma calçada da minha casa, eu não atravessava a rua na época. E eu fui lá, eu fiquei olhando para os gibis, fiquei olhando para as revistas de passatempo e vi na parte de baixo da banca de revistas as revistas de história. E aquilo me chamou a atenção. Eu fui lá e comprei uma revista sobre o Egito. Imagina, na época eu tinha 10 anos de idade, uma criança indo comprar uma revista sobre o Egito. Meu, a partir dali, sabe, abriu um portal pra mim, porque eu comecei a consumir muito aquela leitura. Então eu passei aí na banca de revista a comprar revista de história a cada 2 dias, sabe? Eu devorava as revistas sobre Grécia, sobre Roma, sobre Egito. E aí, nesse mesmo ano, eu tive a felicidade de ter um professor negro, meu primeiro professor negro, de história chamado Marcos. Quando eu estudava no Colégio Paraíso, ali acho que já foi a primeira percepção de representatividade que eu tive, sem saber que era uma representatividade na época. E a partir dali eu não parei mais, comecei a consumir livros e leituras de história, de arqueologia, de antropologia e, sabe, fiquei inveterado na situação. E a partir disso, isso me influenciou muito. Só que eu cheguei naquele momento emblemático, né? Seguir a tendência dos pais, a questão comunicacional, pela minha aptidão em falar, né? Em escrever, ou história. Aí eu prestei jornalismo na Unesp. Tá. Prestei jornalismo na Unesp e aconteceu o improvável. O jornalismo sempre corria a lista de espera. Eu tinha ficado na primeira lista de espera, corri até a terceira, quarta. Foi o primeiro ano que não correu uma vaga. E eu fiquei lá, acho que 30 vagas esperando e desisti. Aí eu acabei indo para uma faculdade, felizmente, por outro lado, acabei indo para uma faculdade particular daqui de Bauru para cursar História. Só que, por conta do tempo que eu esperei, né, para aguardar o resultado da Unesp, eu entrei tardiamente. Beleza, tá aí tranquilo. Eu já tinha feito na surdina o vestibular dessa universidade e tinha conseguido 50% de desconto. Pô, legal. Comecei a fazer o curso, comecei a trabalhar para pagar e tal, na época na revista Z e tal. Legal. Chegou na virada do semestre, quando eu fui fazer a rematrícula, tinha uma pendência financeira em relação a janeiro e fevereiro, quando eu não estava matriculado. Com 108 dias de juros, como eu não estava matriculado, não tinha os 50% de desconto. Paulado. Aí, nossa, imagina, já acabou o meu semestre. Aí, imagina, eu tava trabalhando, se eu quisesse comprar uma bala, eu tinha que pedir pros meus pais, porque eu trabalhava para pagar, né, a universidade. Aí não aceitaram fazer uma renegociação, eu tive que trancar o curso e continuar pagando a dívida que ficou para trás, né? Nessa época, eu tava começando a botar as garrinhas de fora na dança. E aí acabei enveredando para a dança acabou servindo como uma válvula de escape para essa frustração acadêmica que eu tive. Saí do colegial, já tomei essa bordoada da vida adulta, né? E acabei enveredando para a dança e aí fui buscando outros desenvolvimentos. Mas tem 2 caminhos aí, né? Um do estudo, conteúdo seu, de absorção de conhecimento, o irrequieto que quer aprender, tanto que fez pós em arqueologia, antropologia, e a dança que foi o desenvolvimento da sua relação com o corpo, com as manifestações. Exatamente. Por isso que as pessoas me questionam, pô, Tobias, por que você tem um centro cultural e não uma escola de dança? Porque eu não quero trabalhar só com dança. O meu objetivo é estudar a experiência humana, cultural, com ênfase na parte artística, mas eu tenho outros interesses sobre outros vieses, outros escopos sobre os quais eu posso me inclinar e que eu acabo agregando nos meus trabalhos, é inevitável. Legal, muito legal. Agora, você falou da Martim Afonso aqui e me veio à memória. Você ia os pais se viravam, né? Ia no estúdio lá da sala dentro, sobe com o violão aqui, vai no corredor mesmo para
gravar, coloca as luzes lá para fazer a história da cidade virar memória. Eles faziam chover. Eu vi os meus pais realmente, eles eram workaholics, né? Amavam trabalhar. Eu, inclusive, apesar de durante boa parte da minha vida ter repudiado isso, porque estava sempre com eles, mas a trabalho deles, acabei absorvendo muito disso, né? Tanto que acabei enveredando para trabalhos que eu amo fazer, né? Dentro da história, da arqueologia, da antropologia, da direção de arte, da parte artística, cultural, e respiro isso. Tanto que eu até dou uma controlada, assim, eu estipulo alguns momentos para eu não estar pensando no meu trabalho, que eu considero minha missão de vida, não estar pensando em carnaval, não estar pensando em espetáculo, senão você fica pensando naquilo o tempo todo, né? E eles foram um exemplo disso, eles eram raçudos, realmente. Muito legal. Uma preocupação natural de jornalista aqui. E a memória disso tudo, esse material? Seus pais têm um arquivo gigantesco. Tá conservadíssima e desde a passagem dele aí dia 6 de setembro de 2021, eu tô fazendo a transposição pro digital desse acervo todo, porque isso vai ficar exposto no meu espaço, vai ser acessibilizado para quem tiver interesse em estudar a comunicação de Bauru, Sim. o carnaval, enfim, eles têm um material que é um absurdo. Muito bom. É um absurdo, assim, fitas, VHS, rolo, MD, na época que tinha MD, CD, DVD, pendrive, do jeito que davam, eles faziam. E eles faziam também a gravação dos sambas, né? Então, assim, tem toda uma faceta de Bauru que eles registraram que você encontra pouco material. Sim. Pouco material, principalmente digitalizado, né? Como você sabe, a gente acabou conversando por força até do jornalismo, do gosto pela comunicação audiovisual, várias vezes que seu pai tem registrado nessa mesma cadeira aqui, felizmente, a história deles aqui, nessa passagem. A dança, num determinado momento, funcionou como uma espécie de catarse para você, ali no meio do caminho, mas você acabou também dando asas a esses movimentos, vamos dizer assim. Eu me empolguei bastante, né? A princípio, a dança sempre me acompanhou. Eu até tenho uma passagem que eu encontrei uma ex-colega de classe, de quando nós estudávamos no pré, Jardim 2, pré, e estávamos em 3 pessoas. Eu, um amigo que estudou comigo não só nessa época, mas depois no ensino fundamental e médio, e essa menina, eu não lembrava dela, mas claro, né, não havia quase 20 anos. Aí esse rapaz falou assim, você lembra dela? Ela estudou conosco. Eu falei, papapá, o rostinho ainda estava meio parecido, né? Pô, lembro vagamente. Ela perguntou, você ainda dança? E eu falei, nossa, mas não vejo essa menina há 15, 20 anos, tá perguntando se eu ainda danço? Como assim? Eu falei, danço, tô trabalhando com dança. Por quê? Porque eu lembro que quando as professoras faziam uma fila conosco, todos nós andávamos enfileirados bonitinho e você andava fazendo os passos do Michael Jackson. Então já dava para perceber desde essa época que você tinha o traquejo. E aí teve uma passagem que eu sempre gosto de rememorar, que é a minha gratidão às pessoas que me deram a oportunidade. Tinha uma professora chamada Teca, uma professora de português. E ela fazia um evento anual chamado Dia da Música. Então ela separava um tema, músicas que se correlacionassem com esse tema e coreografava os alunos. Tais quais aqueles festivais. Lá tava o Tobias. E no primeiro ano que eu entrei nessa escola, ela me chamou para ser o Alexandre Pires. E eu recusei, porque eu era muito tímido. Só que a galera que participava podia sair da aula para fazer as coreografias, etc. E os professores continuavam mantendo as notas deles na média. E eu ficava olhando, mas esses caras estão saindo para dançar, e eu gosto de dançar, e tô aqui estudando, O que tá acontecendo? Aí surgiu a oportunidade ela abriu um elenco para Maracangalha. Eu falei, eu vou. Esse eu topo. Aí fui lá. Menino, terminei formando um par com a Ana Clara, uma colega de turma. Nós ficamos no centro, à frente, porque eu me destaquei. E ali eu tomei a picadinha que faltava para eu embalar. Isso foi em 2008. Em 2009, ano fatídico em que o Michael Jackson faleceu, eu participei de 9 coreografias. Em 2008 participei de uma,
Em 2009 participei de 9 coreografias. Só que era o seguinte, eram 9 coreografias apresentadas de manhã para as turmas da manhã, à tarde para as turmas da tarde e à noite para os pais e, enfim, convidados. Então foram 27 apresentações que eu fiz, e como foi meu último ano de ensino fundamental, eu saí do ensino fundamental consagrado para o ensino médio, que a galera do ensino médio podia sair na hora do intervalo e eles foram assistir. Então eu já cheguei consagrado como Michael Jackson já no ensino médio e dali em diante me consagrei. Você comentou uma questão interessante que me veio aqui para um registro de memória do Câmara Livre também, que é uma das funções. Lógico que a gente gravou alguns dos personagens da dança, tanto artística, clássica, dança de salão aqui da cidade ao longo do tempo, e me veio essa expressão para tentar ver com você se você concorda com isso. Aqui a gente está lá em 2012, você gostando de música, vendo despertar para dança. Mas a gente olha, em apenas 10 anos de intervalo, a gente está gravando no começo de 2023 aqui, dá a impressão que uma pancada de gente que você conheceu ao longo do seu tempo, e isso permanece hoje aqui na cabeça de todo mundo, gosta de dançar alguma coisa. Mesmo aqueles que se acham sem jeito, tudo cintura dura e tal. Mas a gente tem esses espaços na cidade, porque você está lá, mas e aí? Não, Bauru é uma cidade muito carente. Bauru é uma cidade muito carente desses espaços para você poder sair para realmente dançar. Não é estar tocando uma música ao vivo ali, por exemplo, uma música ambiente e você resolver dançar. Não, eu estou indo ao lugar XYZ para ter esta oportunidade, né? Mas, por exemplo, nós falamos sobre a gafieira, onde você tem um samba, que é samba, que não é pagode. Exatamente, para a gafieira. Primeira situação. Segundo, e nada contra pagode, eu gosto de pagode. Sim. Segundo, espaço para dançar. Porque os estabelecimentos só com mesa e cadeira, objetivando o lucro, e não deixam um espaço mínimo para ninguém dançar. Que para mim já é o crime da mala, assim, é o que mais acontece. Isso faz parte da nossa cultura. Isso faz parte da nossa cultura. Aliás, nós temos uma cultura de não ter essa cultura. E nós estamos numa cidade que tem potencial para isso. Porque, por exemplo, eu tenho meu centro cultural, eu não tenho mais horário para atender as pessoas. Então, tem procura, tem demanda, mas tem pouca absorção do nosso cenário. E o pessoal fica achando que é só seresta de o pessoal mais velho, de terceira idade. Não. Isso é uma visão estereotipada que já está assim implantada. Eu mesmo, para os meus alunos, eu sempre gosto de me humanizar, me tirar do pedestal de professor. Porque isso facilita a inserção da pessoa nessa cultura, para ela entender que ela gosta dessa cultura e participar dessa cultura. Então eu falo, quando eu comecei lá, 10 anos atrás, a frequentar bailes para dançar, ou porque eu era contratado para ir dançar com alguém que tem esse tipo de serviço, né? A pessoa contrata alguém para ir ao baile dançar com ela, porque ela não tem par. Eu ficava vendo a galera de calça social, de camisa, e ficava assim, nossa, eu vou ficar parecendo um tiozão, né? Meu Deus, eu de calça social e camisa com 18, 19 anos, não tinha nada a ver, né? Hoje eu me visto exatamente, hoje, leia-se alguns anos, eu me visto exatamente assim, porque você tem clima, você tem ambiente para se vestir daquela maneira. Legal. E esse tipo de vestimenta também é funcional para você dançar. Tá, e o sapato adequado. O sapato adequado, entendeu? Pra deslizar, exato. Do corpo. Você tá com uma camisa que você pode abrir porque você vai suar, entende? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, isso faz parte dessa cultura. É você se arrumar para ir ao lugar. E pela falta do espaço, das nossas carências aqui, a gente volta lá 2012, você acabou entrando por uma outra porta, que é das gerações aí, tem em cima, né? Eu lembrei do Clube da Vovó, para não citar aqui, viu? No ar. O samba rock. Exatamente. Samba rock foi uma coisa muito curiosa. Em 2011, 2010 para 2011, meu primo Cauê me levou a um show da banda Samba Sonics no Sesc. Eu nunca tinha ido ao Sesc, nunca tinha visto um show ao vivo, nunca tinha visto a Samba Sonics, nunca tinha feito nada. E eu tenho muita facilidade, sempre tive muita facilidade de ver as pessoas se movimentarem e reproduzir aquele movimento. Tá. Legal. Vi a galera dançando e falei, opa, eu não vou conseguir reproduzir isso. O que está acontecendo? Então essa frustração me impeliu
a ter uma curiosidade. Que dança é essa que tá acontecendo aqui que eu não consigo nem imitar? Aprender os fundamentos do Aprender movimento. os fundamentos, esse negócio é complicado, é. E aí, por coincidência, tinha uma colega 1 ano mais nova da minha escola que eu vi ela dançando. Falei, opa, vou perguntar pra ela. Falei, e aí, fulana, tudo bem, tudo bem? Que dança é essa? Como é que você aprendeu a dançar? Ah, é assim, tem em tal lugar. Tinha um lugar em Bauru. Tinha um lugar em Bauru. Passou 1 ano, olha como eu era tímido, como eu era introspectivo. 1 ano, até que um dia eu cheguei com meus pais e falei, queria fazer aula em tal lugar. Já pesquisei valores, já cheguei com o negócio pronto pra eles, entendeu? Pra não dar dor de cabeça. Não, beleza, vamos lá, Aí eu pedi pra essa moça ir comigo, essa colega ir comigo, pra me acompanhar. Olha isso, pra entrar numa aula eu precisava de alguém pra ir comigo. Ela foi comigo. Foi a primeira e última vez que eu vi ela na minha vida naquela aula. Ela nunca mais foi naquela aula. E eu nunca mais parei de dançar. Putz. Ainda bem que eu fui com ela aquele dia e resolvi voltar pra segunda aula, né? Tomei coragem, falei, não, agora já tá paga a mensalidade, então eu tenho que ir, né? Mas para não deixar de citar, tem uma turminha que dança, chama um forró universitário, não importa, mas tem uma turminha que dança forró, pé de serra, lá no meio também aí. Exato. Né? E era uma escola com várias turmas de outros gêneros, principalmente forró, né? E tinha um horário no sábado às 6:30 da tarde de samba rock. E ali eu comecei a fazer samba rock, eu comecei a tomar gosto pelo negócio. E sabe, uma coisa foi puxando para a outra, né? E coincidiu com o retorno do carnaval. Então eu comecei a dançar no carnaval, comecei a dançar danças de salão, que no final, entre aspas, hoje em dia, são as tônicas do meu estudo, do meu trabalho, e dali em diante não parei mais. Mas você tem no seu centro cultural samba de gafieira. Tem o samba de gafieira, samba rock, samba pagode, samba no pé, forró, tango, salsa, zouk, lambada. O que você falou tem muita referência com a pergunta comum, necessária, óbvia, né? Eu sou grandão demais, né? Então aí fala pra você, você fica um bonecão de Olinda pra se ficar desengonçado. E aí o outro é mais cintura dura, pode ser baixinho, mais fortinho e tal. E tem gente que tem essa facilidade, tá lá enfim, no DNA dele, ele olha, copia, ou tem jeito, ginga, né? Tem ancestrais para movimentos já, né? E mesmo a gente sendo colonizado, mestiçado aqui, tem cintura dura pra caramba. Sim. Tem gente que vai e acha que não vai conseguir aprender a dançar. A maioria das pessoas. Né? Acham isso. A maioria das pessoas. Ah, não é pra mim, não, eu adoro, mas não levo fico jeito, só vendo. Prefiro só ficar vendo, etc. O que você disse tem vários pontos. Eu gosto muito de discutir, porque nas minhas aulas eu não trabalho só a questão prática, eu trabalho a questão teórica, para que as pessoas tenham entendimento da cultura com a qual elas estão se envolvendo. Primeiro, no nosso caso, nós somos homens. Uma sociedade machista. Sim. Entendeu? Quantas vezes eu não fui estereotipado, eu fui alvo de chacota por dançar. Felizmente eu tive minha cabeça boa e me mantive a parte disso, não levava para casa, não levava pro coração, apesar de incomodar pela insistência, né? Primeira situação. Segundo, não é natural para nós buscarmos aula de alguma coisa. Brasileiro é o rei do improviso, mas dificilmente vai para uma sala de aula para aprender. Nós vamos para videoaula no YouTube, mas não sabe. Não quer treinar, quer jogar bola. Não quer treinar, exato. Eu quero, sabe, eu não vou treinar fundamento. Terceiro, a falta de ambientes para nós vivenciarmos e normalizarmos isso, né? Os meus alunos mais avançados, os meus alunos que participam de espetáculos, de apresentações, competições, editais, são os alunos que mais tinham dificuldade lá no início. Mas porque eles persistiram. Por isso que, há algum tempo, eu não acredito nem mais em talento. Eu acredito que nós temos um potencial que pode ou não ser desenvolvido. Eu falo do exemplo da criança que toca piano com 3 anos. Você teve acesso a um piano com 3 anos? Como é que eu vou saber se eu não poderia ter sido um gênio tocando piano? Se eu nunca tive essa... Exato, eu nunca cheguei nem perto de um piano. Como é que eu vou saber que eu tenho aptidão para aquilo? Então você pode estar exposto a X influências e avançar aquilo ou não. Em casa eu nunca fui cerceado, nunca fui limitado por gostar de dança. Meus pais me deixaram livres. E com o meu contato com N artistas, né, ao longo da minha formação da minha vida, isso foi normal para mim. Então,
Para mim é algo natural, para os outros pode não ser. Sim. Agora, onde o bicho pega mesmo, no meu segmento, que é a dança popular, eu trabalho com cultura popular, que já está hierarquizada de uma maneira inferior. Você vai ter o erudito, o acadêmico, europeu, embranquecido, e aí você vai ter o samba. As pessoas não valorizam samba. Vamos falar a verdade? As pessoas não valorizam samba. O gringo valoriza o nosso samba pra caramba. Sim. Paga pelo nosso samba. Aliás, fico impressionado como a gente consegue fazer tanta ginga e divisão, né? Exato. Melódica dentro do... É como aquelas formação. bandas marciais, né? Dos Estados Unidos, europeias. Aí você vê os ritmistas aqui no Brasil e fala, mas esses caras não estudam? Como é que eles conseguem ter essas divisões, conseguem tocar nessa levada, conseguem ter essa agilidade? Eles não são acadêmicos. Porque a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, ele se articula de uma outra maneira. É como o preconceito que você tem com as civilizações ágrafas. Eles não tinham escrita, então eles eram inferiores. Pô, imagina como eles eram inferiores. Eles sabiam 2000 anos antes o que ia acontecer na constelação X, Y, Z. Drenavam pântano, fazia geóglifo de quilômetros que você só vê do céu. Pô, realmente eles não deveriam ser avançados, né? Sim. Então tudo que é nosso, que é popular, acaba sendo diminuído. Essa é a grande dificuldade. Agora, existe também uma expectativa de quem chega, entendeu? Pô, o Nelson chegou para fazer aula, aí ele vê o Alex e a Luana dançando. Só que o Alex e a Luana estão há 2 anos fazendo aula. Tá girando, coreografia. Nossa, jogando pra cima, batendo palma, fazendo chover. Aí ele já entende que ele, na situação dele agora, vai precisar ter um desempenho igual deles. E na realidade não. Tanto que, por exemplo, olha que coisa louca. Quando eu saio para dançar como pessoa física, só para me divertir, eu tiro o pé do meu repertório. Para que as pessoas vejam que é possível você dançar confortavelmente, dançar bem, dançar gostoso, se sentir bem, fazendo uma dança simples, entre aspas. Sim. Não precisa ser uma dança coreográfica. Você está indo ali para se divertir e não para fazer uma apresentação para os outros. Então tem toda essa quebra. Para além disso, tem a questão da faixa etária. Dança de salão é considerada dança de tiozão. De fato. Dança de aposentado. Exatamente. Só que não precisa ser assim. Entendeu? Acontece que antigamente, há décadas atrás, era muito mais natural você encontrar um baile. Nossa, eu cresci sobre essa dimensão cultural de ser irmão mais novo ainda, de ter bailes. Aliás, nas cidades pequenas, mais do que... Muito mais. Durou mais tempo. Exato, então é natural que as pessoas que dançavam em baile há 30, 40 anos atrás, hoje sejam pessoas que estão na terceira idade. Então não é uma questão do gênero ser um gênero para X faixa etária ou Y faixa etária. Acontece que quando ele era mais popular, essas pessoas estavam mais novas e o tempo passou para o gênero e para essas pessoas, então elas envelheceram, que é o caminho natural das coisas. Então você não precisa ficar preso a isso, é só você ver nas capitais a quantidade de pessoas jovens que tem dançando. Claro. Entende? Agora, quando olha, por isso que você tem Centro Cultural Tobias Ferreira, para quem não sabe, a gente está gravando 2023 de novo, e ele fica desde 2017, a noção do espaço, da proposta, tudo no Jardim Ferraz, agora neste momento aqui. Mas você tem uma outra dimensão, que você está ligado à dança, à música e à produção, aí o teatro acabou ingressando naturalmente nesse caminho aí. Não tinha para onde correr, né? Não tinha para onde correr. Porque eu sempre tive esse interesse por outras linguagens, além da dança. Acontece que a dança já estava inserida e era mais natural para mim. Então ela foi a porta de entrada para essas outras linguagens. Aí eu passei a me envolver com o teatro, fazer alguns cursos e comecei a perceber que, entre aspas, só dançar, só estar ali representando passos, sem ter essa interatividade com quem estava me assistindo, sem propor essa imersão, para mim não seria suficiente. O artista dentro de mim não estaria satisfeito só em ter essa representação física, corpórea da dança. Eu queria ter a fala, queria ter a escuta, queria ter a troca, e a partir disso o meu trabalho ganhou novos contornos. Vou citar alguns nomes, citações mesmo aqui, diretas, objetivas, para aproveitar
o nosso espaço para poder registrar, no mínimo. A Pensão Brasil. Pensão Brasil, um espetáculo que fizemos em 2017, inclusive no lançamento do Centro Cultural, quando ele terminou de ser construído, ficou com todas as instalações prontas, que ó, deu um trabalho, gente, fazer construção do zero. Reformar já é difícil, mas construir do zero, olha, é só por Deus, né? E foi um trabalho que eu tinha escrito despretensiosamente, mas eu percebi nele um potencial para trabalhar com o elenco que eu tinha na época, um elenco menor do que eu tenho hoje. E comecei a expor as minhas angústias, minhas reflexões, meus anseios, minhas alegrias e desenvolver essa história em que a Pensão Brasil é basicamente uma analogia, né, ao nosso país, e cada hóspede dessa pensão personifica, representa um gênero musical. Então se desenrola toda uma história que mostra como é a convivência dificultosa entre eles em muitos aspectos, mas como pode ser harmoniosa, como pode ser democrática, como pode ser respeitosa, e foi um baita sucesso. Estação 1º de agosto. 2019, mais maduro, levemente megalomaníaco, aí o elenco já saiu aí de 12 pessoas para 45 pessoas, aí já consegui colocar a linguagem do carnaval também, contando o carnaval sob o prisma de um carnavalesco, né? Falando sobre o que realmente acontece nos bastidores, de uma maneira romanceada, mas falando de muitas questões que eu vivenciei na prática e que eu fui dando nomes aos bois de maneira fictícia para poder agregar esses personagens e essas experiências e desenvolver esse roteiro aí que deixa saudades, viu? Deixa saudades. Quem é Seu Mário? Seu Mário sou eu. Seu Mário sou eu. O nome Mário é por conta do meu tio Mário, eu queria prestar uma homenagem a ele. E era um líder comunitário, né? Dentro do roteiro era um líder comunitário que envolvia muitas pessoas e desenvolvia um trabalho de formação, defendia os seus, lutava por melhorias no bairro. E aí quando ele faleceu, ele deixou um testamento, e nesse testamento ele pedia para que todas as pessoas que passaram pela vida dele, que faziam parte daquela comunidade, que possuíam um bloco, realizassem seu último pedido, que ele não conseguiu concretizar em vida, que era de transformar aquele bloco em escola de samba. A partir daí, as pessoas têm que voltar das cidades para as quais se mudaram, reaver desafetos, desamores, amores, encontrar e resolver situações que estavam pendentes para deixar suas diferenças de lado e conseguir fazer esse bloco virar escola a contento e honrar o legado e a memória de Seu Mário. O último desfile. Nossa, 2020 foi punk. Foi um desfile bem complicado. Já era um desfile que eu previa que seria o nosso último desfile como bloco. Mas muita coisa aconteceu, enfim, imbróglios com o poder público, com recebimento, processos populares, enfim, foi bem delicado. Muita gente nos deixou na mão. Sempre atravessando o samba, né? Desculpa do trocadilho. Então, literalmente, né? Literalmente. Tá difícil arrumar um compasso pra gente acertar a passada e... Cintura dura. Nossa senhora, uma má vontade. E... Nossa, acho que foi o carnaval que mais me exigiu, assim, na minha vida, porque eu já vinha preparando a agremiação para virar escola de samba, então já tinha um nível de complexidade na sua organização grande para ir realmente preparando não só a agremiação, mas leia-se os componentes para que eles entendessem a magnitude, né, a complexidade que aquele organismo passaria a ter. Muita gente nos deixou na mão, né? Pessoas da harmonia, que você sabe que são cruciais para o sucesso de um desfile, nos deixaram na mão. O corpo de bombeiro implicou com o carro alegórico. Nós tivemos que descer todos os destaques do carro alegórico, sendo que ele já tinha verificado o carro alegórico, estava tudo certo e de repente mudou tudo, sabe Deus lá por quê. E foi um desfile bem difícil, foi um desfile que nós fizemos na raça, sabe? Era um desfile que, se não fosse para ser campeão, modéstia à parte, né? Não é de mal perdedor, era para, no mínimo, disputar, assim, entre os primeiros. E pegamos uma péssima colocação porque entramos atrasados, enfim, tudo que podia acontecer de errado na concentração aconteceu. Mas fizemos o desfile e conseguimos concretizar aí a nossa proposta, não a contento.
até uma repórter me questionou o que eu tinha achado. Eu falei, bom, eu sonhei com o desfile e o desfile, na verdade, foi o pesadelo, né? Eu tive um sonho e o desfile foi o pesadelo. Foi a versão ruim, mas vivendo e aprendendo. Carnaval, espetáculo é isso. Vai ter aprendizado. Nossa, sem dúvida. Hoje eu venho com uma outra bagagem de experiência, com outro olhar sobre situações, com outro olhar sobre as pessoas, sabe? No sentido de peneirar quem que realmente merece confiança, quem realmente está ali por mérito, quem está ali mais motivado por ego, por vaidade, como nós discutimos que tem muito, né? Principalmente na arte, que nos faz vibrar numa outra frequência. Então, se você não souber modular e olhar com frieza, né, para sua vaidade, para o seu ego, que todos nós temos em maior ou menor grau, mas entendendo que ali não é o Nelson, não é o Tobias, é a instituição, é o coletivo, é a comunidade XYZ, meu, aí você não sabe o que você está fazendo ali. Sim, desde que o samba é samba. Ancestralidade e resistência. Esse trabalho, ele era um enredo. Ele era um enredo para o primeiro ano de escola de samba, no tópico Um Mundo Sem Pandemia, né? E aí eu fiquei pensando, cara, eu tô trabalhando o ano inteiro nesse enredo. Eu pesquisei tudo e mais um pouco, fui pesquisar músicas, li uns 4 livros, assim, me aprofundei muito mais do que eu já tinha de profundidade pelo meu trabalho, normalmente. E aí chegou ali em novembro, eu vi que a coisa tava estranha, tava ruim ainda com a pandemia. Eu falei, eu vou precisar arrumar uma maneira de dar vazão a esse trabalho, porque senão ele vai pra gaveta. Você sabe, quando o trabalho vai pra gaveta, pra tirar ele da gaveta é muito complicado, né? E aí carcei a cara, literalmente, fui atrás de uns patrocínios, de uns apoiadores e consegui viabilizar a conversão desse enredo para um roteiro de série audiovisual, que nós gravamos aí com 8 episódios, com convidados especiais de Bauru, com pessoas pretas que são envolvidas com samba, falando das suas experiências, das suas memórias afetivas, de como elas estavam conectadas ao samba. Busquei pessoas de estratos diferentes para trazer essas perspectivas diferentes. E a partir daí nós contamos a história do samba, as diferentes versões que o samba tem, os desdobramentos. O samba não é só um gênero musical, ele não é só um gênero de dança, ele é uma perspectiva, ele é uma filosofia, ele é um aquilombamento também, tem um papel político, social e econômico, que culminou nessa série, que também deu um trampo hercúleo, mas terminou assim, é um trabalho do qual me orgulho muito, me orgulho de todos os que eu fiz, mas esse realmente ficou diferenciado, né? Até pela plataforma, né? Legal. A minissérie, ela precisa de uma outra divisão. Sim. Né? Você fazer um curta-metragem documental é uma pegada de produção, você fazer uma minissérie é outra pegada. E como fazer todas essas linhas, esses subtextos que eu coloquei no roteiro, fazerem sentido na tela. Porque para nós que estamos envolvidos, para nós faz total sentido, mas tem que fazer sentido, algum sentido para o outro também, né? Então, por exemplo, o Major fez uma participação. O Major é b-boy, ele é do movimento hip hop. Mas ele tem um envolvimento com samba, ele saiu como passista no bloco em 2020, entendeu? E chamou extremamente a atenção, né? Um cara que nunca foi visto no samba sambando pra caramba? Claro. Eu olhei pra ele, vi ele de b-boy, percebi que ele tinha um potencial para ser passista e lapidei ele para ele poder estar no carnaval. A partir dali foi a primeira interação que ele teve com o carnaval e hoje ele é nosso mestre de sala. Muito legal. Tobias Ferreira Gomes III. Você vê que é sempre fazer recorte, né? E você que é de audiovisual sabe que no Câmara Livre essa angústia boa que a gente passa de contar histórias e poder recortá-las para poder trocar ideia. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Se você não tem nenhuma familiaridade com o samba, ouça aquela velha canção. Não preciso nem repetir aqui no ar, porque ele não vai morrer. Enfim, estou sugerindo a você que faça aquilo que o seu coração traz distinto em relação à sua ancestralidade, sobretudo, e comece, se nunca dançou, se nunca cantou eventualmente, se nunca desenhou alguma coisa, a prestar atenção nos seus sentidos. Deixa rodar. Até o nosso próximo Câmara Livre.